Antônio Emílio Leite Couto, mais conhecido como Mia Couto, nasceu na Beira, em Moçambique, em 1955. Foi jornalista e é professor, biólogo e escritor. Filho de portugueses que emigraram para Moçambique em meados do século XX. Mia nasceu e foi escolarizado na Beira. Com 14 anos de idade, teve alguns poemas publicados no jornal Notícia da Beira. E 3 anos depois, em 1971, mudou-se para a cidade capital de Lourenço Marques, agora Maputo. Moçambique, na época, passava por situações difíceis, ocorrendo a Guerra Civil. A violência, crises de fome e repressão marcavam esse período. Essas consequências da guerra causaram danos irreparáveis. Foi com o Acordo Geral da Paz, em 1992, que os conflitos acabaram. Esse contexto reflete na literatura de Mia Couto. Os contos de Histórias Abençonhadas foram escritos logo após o fim da guerra pela independência. Esses contos refletem o momento de renascimento da nação. Iniciou os estudos universitários em medicina, mas abandonou esta área no princípio do 3º ano, passando a exercer a profissão de jornalista depois de 25 de abril de 1974. 2 anos depois, demitiu-se da posição de diretor para continuar os estudos universitários na área de biologia. Além de considerado um dos escritores mais importantes de Moçambique, é o escritor moçambicano mais traduzido. Em muitas das suas obras, Mia Couto tenta recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana, utilizando o léxico de várias regiões do país e produzindo um novo modelo de narrativa africana. Terra Sonâmbula, o seu primeiro romance, publicado em 1992, ganhou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos em 1995 e foi considerado um dos 12 melhores livros africanos do século XX por um júri criado pela Feira do Livro do Zimbabue. Em 2007, foi entrevistado pela revista Isto É. Foi fundador de uma empresa de estudos ambientais da qual é colaborador. Muitos dos livros de Mia Couto são publicados em mais de 22 países e traduzidos em alemão, francês, espanhol, catalão, inglês e italiano. Estreou-se no Prelo com um livro de poesia, Raiz de Orvalho, publicado em 1983. Em 1999, a editorial Caminho, que publica as obras de Couto em Portugal, relançou Raiz de Orvalho e outros poemas, que teve sua 3ª edição em 2001. Nos meados dos anos 80, Couto estreou-se nos contos e numa nova maneira de falar, ou Fala Inventar Português, que continua a ser o seu ex-libris. Nesta categoria de contos, publicou Vozes Anoitecidas, Cada Homem é uma Raça, Histórias Abençonhadas, Contos do Nascer da Terra, Na Berma de Nenhuma Estrada e O Fio das Miçangas. Além disso, publicou em livros algumas das suas crônicas, que continuam a ser coluna num dos semanários publicados em Maputo, capital de Moçambique. Cronicando, em 1989, Pensatempos, Textos de Opinião, em 2005, e Se Obama Fosse Africano e Outras Intervenções, em 2009. E, naturalmente, não deixou de lado o gênero romance, tendo publicado Terra Sonâmbula em 1992. A Varanda do Frangipane em 1996. Mar Me Quer em 1998. 20/5 em 1999. O Último Voo do Flamingo em 2000. O Gato e o Escuro em 2001. Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra em 2002.
A Chuva Pasmada, em 2004. O Outro Pé da Sereia, em 2006. O Beijo da Palavrinha, em 2006. Venenos de Deus, Remédios do Diabo, em 2008. E Jerusalém, em 2009. Em 1995, ganhou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos. Em 1999, Prêmio Virgílio Ferreira, pelo conjunto da sua obra. Em 2001, Prêmio Mário Antônio, pelo livro O Último Voo do Flamingo. Em 2007, os prêmios União Latina de Literaturas Românicas e Passo Fundo Zafari e Bourbon de Literatura, na Jornada Nacional da Literatura. Em 2012, Prêmio Eduardo Lourenço. Como biólogo, dirige avaliações de impactos ambientais, empresa que faz estudos de impactos ambientais em Moçambique. Tem realizado pesquisas em diversas áreas, concentrando-se na gestão de zonas costeiras. Mia Couto é, assim, uma espécie de mágico da língua, criando, apropriando, recriando, renovando a língua portuguesa em novas e inesperadas direções. Tem, devido a essa autêntica revolução de inventiva linguística, sido muito apropriadamente comparado a um outro grande mágico da língua portuguesa do século XX, o escritor brasileiro João Guimarães Rosa. Poesia de Mia Couto. Identidade. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha, sou o vento que desgasta. Sou pólen sem inseto. Sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro, no mundo porque luto, nasço. Citações de Mia Couto. Cada um descobre o seu anjo tendo um caso com o demônio. Para que as luzes do outro sejam recebidas por mim, devo por bem apagar as minhas, no sentido de me tornar disponível para o outro. A maior desgraça de uma nação pobre é que, em vez de produzir riqueza, produz ricos. Eu vivi numa situação colonial, eu nasci e vivi até os meus 17 anos e agora é uma situação completamente diferente. Há uma relação dos escritores da terra com os alunos das escolas, etc. Uma relação de maior proximidade com aquilo que são os temas da literatura. Também nós aprendíamos e tínhamos um contacto com textos sobre uma realidade que era a realidade Portugal, da colónia. Eu acho que a escola, talvez agora as coisas tenham mudado, mas naquela altura a escola isto estava inscrito no programa de uma maneira muito formal, muito fria, né? Estudava-se, mas não se ensinava a amar, não se ensinava a gostar de ler e gostar de escrever. E a única coisa que eu me lembro são episódios quase acidentais de professores que de repente se transformavam em não professores, né? E saíam fora daquele estatuto e contavam-nos histórias. E são os momentos que eu me lembro que me ligaram à escrita e à leitura. Eu nasci na poesia, cresci e todo o gosto, toda a relação minha com esta coisa misteriosa de criar escrita vem através da poesia. E a poesia brasileira marcou muito, foram digamos, os meus mestres. Eu lembro-me de o meu pai me abrir o mundo do Drummond, Manuel Bandeira, mais tarde o João Cabral de Melo Neto e agora mais tarde ainda Manuel de Barros, Adélia Prado, Hilda Elst, são alguns dos nomes que realmente me marcaram.